Sim, professor. O Breno tá aí colaborando com vocês na liga? A gente, vez por outra, tá chamando ele, convidando ele para dar umas aulas com a gente, né? Esse ano a gente quer... Porque ele entrou há pouco tempo, né, no HC. Uhum. E a gente tá indo mais agora no ambulatório com ele. Aí quando eu avisei a ele que ia sair da aula, ele disse, ei, eu vou dar uma aula para a liga, o Breno. Que isso. Mas, enfim, quando vocês quiserem que eu começo, tá bom? Fica à vontade, doutora. Tá, então eu vou começar, tá bom? Porque hoje o dia foi longo, então vamos sexta-feira, não vamos se alongar não, tá bom? Certo. Bom, a aula que eu vou dar para vocês é sobre o quadro clínico, tá, da doença de Parkinson e alguns desafios de diagnóstico. Eu ontem até dei uma mudada na aula, até acrescentei um pouquinho de tratamento com os vídeos legais que eu tenho, que eu acho que vai dar uma incrementada aí na aula, acho que fica bem legal, tá? Então, a doença de Parkinson, inicialmente, ela foi descrita pela primeira vez lá em 1817, por um médico clínico, ele era clínico e geólogo, curiosamente, lá em Londres, chamado James Parkinson. E aí ele escreveu um artigo, que ele chamou um artigo sobre a paralisia agitante. Então, curiosamente, ele observou 7 pacientes, desses, 6 ele só observou no metrô de Londres, e aí ele foi observando esses casos, alguns deles terminaram indo para o hospital, ele pôde acompanhar um pouco, e aí ele descreveu sobre a paralisia agitante. Nesse ensaio sobre a paralisia agitante, ele descreveu os sintomas da doença de Parkinson, ele foi bem astuto, assim, nas observações dele. Então, ele descreveu a bradicinesia, ele descreveu o tremor, sobretudo, ele descreveu a alteração postural da doença de Parkinson. Algumas coisas ele não descreveu, por exemplo, os sintomas não motores, ele não se ateve muito, o declínio cognitivo, que pode acontecer na doença de Parkinson, ele também não se ateve muito, mas ele fez um artigo, assim, que mostrou o seu poder de observação. Algum tempo depois, né, Jean-Martin Charcot, que é considerado o atual pai da neurologia moderna, em Paris, Salpêtrière, ele mencionou sobre o ensaio da paralisia agitante, só que ele fez uma observação que, se vocês prestarem atenção, James Parkinson chamou de paralisia agitante, porque ele acreditava que o paciente tinha perda de força. Aí Jean-Martin Charcot, ensinando os seus alunos, falou, olha, quem tem essa doença, na verdade, não tem paralisia, eles não têm uma síndrome piramidal, eles têm uma lentificação e uma rigidez que dificulta os movimentos, então não é correto. Vamos parar de chamar de paralisia agitante e vamos passar a chamar de doença de Parkinson, por conta desse ensaio do autor James Parkinson. E daí que surgiu o nome doença de Parkinson. Eu sei que vocês sabem disso, mas é muito importante mencionar, é a segunda doença neurodegenerativa mais comum. É estimado que afeta cerca de 2 a 3% da população com mais de 65 anos. A incidência aumenta com a idade. E agora, possivelmente, o cálculo é de que existem cerca de 7 a 8 milhões de pessoas no mundo com a doença de Parkinson. Aí eu queria chamar a atenção de uma coisa para vocês. Na década de 90, havia 2,5 milhões de pessoas com a doença de Parkinson. Não se sabe bem porquê, da década de 90 para cá, esse número mais que dobrou, né? Ele quase, na verdade, triplicou. Pensou-se inicialmente que fosse pelo envelhecimento populacional, mas se você acompanhar a curva de crescimento, por exemplo, de outras doenças que aumentam com o envelhecimento populacional, como a doença de Alzheimer, não acompanha. Então ficou aquela dúvida, por que será que aumenta? Então existem várias hipóteses sobre isso, é só uma observação que eu queria fazer. Pensa-se que pelo aumento do uso de agrotóxicos, pelo aumento da poluição no planeta Terra, por fatores ambientais, sobretudo, vem se aumentando a prevalência da doença de Parkinson. Mas, de fato, além de ser a segunda doença neurodegenerativa, é a doença que mais cresce em termos de incidência e prevalência na neurologia. Tem uma pequena maior propensão de prevalência, uma pequena maior prevalência no gênero masculino, no sexo masculino, em relação ao feminino. Bom,
A fisiopatologia da doença de Parkinson, para você, quando a gente vê o anátomo patológico, o cérebro de um paciente com doença de Parkinson, a gente vê que o que acontece é que o paciente geralmente não tem muita atrofia cerebral, mas quando você olha o mesencéfalo, ele tem uma perda neuronal nessa substância mais posterolateral da substância nigra do mesencéfalo, que a gente chama paz compacta da substância nigra. Então, isso é uma característica anatomopatológica da doença de Parkinson, tá? E, além disso, em todo o cérebro, a gente observa a presença do que nós chamamos de corpos de Levy. Se nas células, se nos corpos neuronais, a gente chama de corpos de Levy, se forem nos axônios, a gente chama de neuritos de Levy. Esses corpos ou neuritos de Levy, eles são agregados de sinucleína, uma neuroproteinopatia, e aí essa neuroproteinopatia, ela se agrega no citoplasma e forma os corpos de Levy. Existe um modelo anatômico, que é o modelo mais aceito atualmente, que é o modelo postulado por Braque e colaboradores, que é lá de 2003. Ele postulou que provavelmente a doença de Parkinson se iniciaria ou no bulbo e córtex olfatório, ou no núcleo dorsal motor do vago, que seria o estágio 1 de Braque, e iria progredindo ao longo dos núcleos do tronco encefálico. No estágio 2, iria para os locos cerúleos, e só no estágio 3 é que ele acometeria a paz compacta da substância nigra e causaria os sintomas motores da doença de Parkinson. Depois do estágio 3, ele iria para outras regiões, que seria a região mais mesolímbica e cortical. Bom, como eu mencionei, os sintomas motores da doença de Parkinson, eles acometem por alteração da circuitaria nigroestriatal. Então, você tem uma lesão na substância nigra, e em decorrência disso, você tem o acometimento da via nigroestriatal, e aí, eu não sei se vocês lembram da circuitaria dos núcleos da base, mas a substância nigra, ela estimula a via direta, que estimula o movimento, e inibe a via indireta, que inibe o movimento. Então, quando a substância nigra está comprometida, ela deixa de estimular quem estimula e deixa de inibir quem inibe. Portanto, você tem uma síndrome hipocinética. Como eu mencionei também, você tem essa alteração motora a partir do momento que você tem o comprometimento daqueles neurônios dopaminérgicos. Estima-se que quando ocorre a perda de 50% a 60% desses neurônios dopaminérgicos é que começam os sintomas motores. Mas ele já vem de antes, e alguns sintomas não motores precedem o início dos sintomas motores, inclusive por conta da evolução da patologia, como eu mencionei a vocês, que começa em outros núcleos além do mesencéfalo, tá? Então, você tem esse início, que pode ser um início mais não motor, depois começa a surgir os sintomas motores, que eu vou explicar quais são, e aí é feito o diagnóstico da doença de Parkinson, e esses sintomas não motores, eles passam a progredir junto com os sintomas motores. Se você não tivesse um tratamento, o que aconteceria? Os sintomas motores seriam mais graves, mas como eles têm, os sintomas motores terminam atingindo um platô, enquanto que os sintomas não motores continuam a progredir. Como eu mencionei para vocês, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele é dado por uma série de sintomas motores. Em geral, a bradicinesia, associado a mais de um, que eu vou falar para vocês, a rigidez ou o tremor. Então, tem que ter bradicinesia mais um. Só que olha quantos sintomas não motores associados existem, tá? Então, essa imagem daqui é uma imagem muito ilustrativa e didática, para vocês verem o início e a progressão da doença de Parkinson. Então, a gente tem uma fase, que é uma fase que previamente era chamada de pré-clínica, mas hoje ela é chamada de prodrômica, na qual você tem alguns sintomas não motores, que são sintomas de sono, como o distúrbio comportamental do sono REM, a constipação, a depressão e a hiposmia. Depois você tem o estabelecimento do diagnóstico da doença de Parkinson, com os sintomas motores, e continuam a surgir muitos sintomas não motores, e algumas complicações motoras, que eu vou explicar para vocês, nas fases moderada a avançada. De fato, esses sintomas não motores, que são muitos, no final da doença, são eles que mais comprometem a sobrevida e eles são a principal causa de institucionalização.
Como que é o quadro clínico? Como é que a gente estabelece o diagnóstico da doença de Parkinson? Bom, em primeiro lugar, você tem que pesquisar na anamnese os sintomas, se existem sintomas motores e não motores. Então, é interessante você pesquisar se o paciente tem algum antecedente, algum familiar com doença de Parkinson, que embora a doença de Parkinson seja esporádica, o fato de ter esse antecedente aumenta o risco, né? Então, a primeira coisa, vale a pena. O paciente vem com uma queixa, em geral, já relacionada, ou uma dúvida, ou um tremor, ou rigidez. Então, nunca esquecer de perguntar sobre esses sintomas não motores e perguntar de história familiar e de fatores de risco. E aí, o paciente vai ter, no período de diagnóstico, em geral, algumas queixas e algumas alterações no exame neurológico que são bem sugestivas, né? Entre elas, dos sintomas, então eles vão ter sintomas de bradicinesia e de rigidez, mudanças na letra, como micrografia, isso é muito precoce e, em geral, acontece. Então, ele vai perceber, gente, que quando você tem a bradicinesia, que eu vou explicar melhor o que é, você tem, em geral, uma diminuição, né, na velocidade de movimentos, e você tem associado alguns outros sintomas, como hipofonia e a micrografia. Então, a letra vai ficando progressivamente menor, tá? Então, às vezes, você tenta escrever e a letra vai ficando menor. Além disso, você tem outros sintomas de rigidez, como, por exemplo, dor no ombro, que é bem típico, tremor, alteração da marcha, a marcha vai ficando em pequenos passos, ou petit pas, né, do francês e por aí vai. E aí você tem os sinais cardinais. Em geral, o paciente ele vai para o consultório por conta da presença de um desses sinais cardinais. O seu papel, ele vai prestar como queixa. O seu papel é identificar no exame físico e achar outros sinais cardinais para você estabelecer o diagnóstico de parkinsonismo. Então, quando que eu tenho parkinsonismo? Quando eu tenho a bradicinesia, mais um de dois sintomas, tremor ou rigidez. O tremor, um tremor típico da doença de Parkinson, é a rigidez plástica. E aí vocês vão falar, e a instabilidade postural, né, que antes para o diagnóstico de parkinsonismo, e ainda hoje de forma geral, você diz que o paciente precisa ter bradicinesia, mais um de três, instabilidade postural, rigidez e tremor. Um desses três. Nos novos critérios da doença de Parkinson, o que aconteceu é que a instabilidade postural foi retirada. Então, do ponto de vista do parkinsonismo da doença de Parkinson, é a bradicinesia mais tremor ou rigidez. E aí, quando você estabelece que o paciente tem sintomas não motores prodrômicos, tem queixas sugestivas, tem parkinsonismo, você tenta avaliar a presença de alguns sinais de alarme. Se eles existirem, acende a lanterna aí, ou a bandeira vermelha, para possíveis diagnósticos diferenciais, como o parkinsonismo atípico, ou outras causas de tremor ou parkinsonismo adquirido, como o parkinsonismo farmacológico, por exemplo. A partir daí, tem parkinsonismo, a suspeita é doença de Parkinson, avaliar a resposta ao tratamento com levodopa. Se ele tiver, a gente fecha o diagnóstico de doença de Parkinson idiopática. O que eu vou fazer a partir de agora é esmiuçar esses passos aí com vocês, tá? Então, como é que eu faço o diagnóstico de parkinsonismo? Em primeiro lugar, o paciente precisa ter bradicinesia. Bradicinesia é o sintoma cardinal da doença de Parkinson. E o que é bradicinesia? Bradicinesia é uma lentificação progressiva do movimento. Então, o paciente, por exemplo, nessa manobra que é o finger tapping, vai lentificando, vai ficando cada vez mais lento, com diminuição da amplitude. Então, não é só lentificação, é lentificação progressiva no tempo. Observem que, às vezes, até o paciente começa bem, mas ao longo de 10 segundos, por exemplo, ele vai diminuindo cada vez mais em velocidade e amplitude. Isso é a bradicinesia. Então, você vê que esse paciente, ele é todo bradicinético, ele anda em pequenos passos, ele tem uma hipomimia, ele tem lentificação de movimentos. Então, a presença de parkinsonismo é a presença de bradicinesia, mais tremor ou rigidez. Outro exemplo aqui de bradicinesia, olha esse paciente bem bradicinético, fáceis em máscara, como a gente fala. O finger tapping, que é esse movimento aqui, ó, muito reduzido em termos de amplitude. Esse paciente até, às vezes, ele tem um certo freezing, né, que a gente fala quando cola, assim, a mão, um dedo no outro. Abre bonitão. E sempre pensar que o parkinsonismo da doença de Parkinson, ele é muito assimétrico.
muito assimétrico. Então, sempre busquem por assimetria. Em geral, o tremor, a rigidez e a bradicinesia começam em um membro, em geral, o membro superior, depois evolui para o membro inferior ipsilateral, depois evolui para o outro membro. Todas essas são manobras que a gente faz. Finger tapping, hand gripping, pronossupinação, tá? Essas manobras, elas estão no que a gente chama no UPDRS, é uma escala para graduar os sintomas motores, não motores e a capacidade de realizar atividades instrumentais do paciente com doença de Parkinson. Como é o tremor do paciente com doença de Parkinson? É um tremor que costuma ser um tremor de repouso. Esse vídeo está meio ruim, não sei por que não está rodando. Mas, enfim, ele está em câmera lenta, é um tremor de repouso mais grosseiro, a gente fala que tem uma frequência, que é uma frequência baixa, em geral, de 3 a 7 Hz. Ele é em pronossupinação, pode ter um aspecto em contar moedas e muito assimétrico, nesse paciente mais à direita. Não sei porque ele está mais lento do que o normal. E a rigidez é uma rigidez plástica, ou seja, uma rigidez que não varia com a velocidade do movimento, tá? E se ela tiver um pouco mais acentuada, pode aparecer o sinal da roda denteada, que é quando você tenta performar o movimento e como a roda dentada, você vai tendo a resistência. Mas essa resistência independe da velocidade. Com a manobra de distratibilidade, que a gente também chama de manobra de Neuka-Frohman, a rigidez às vezes se torna mais evidente. Em geral, ela se torna mais evidente. E aí, outros achados clínicos são a instabilidade postural, que a gente pode avaliar no pull test, como vocês veem aí. Então, esse paciente, ele não tinha estabilidade postural, a gente classifica quando tem mais de 2 passos, que é um achado tardio na doença de Parkinson. Não é comum um paciente com doença de Parkinson ter estabilidade postural precoce. Outros achados tardios são alterações posturais, como a camptocormia, tá? Que é essa curvatura da coluna do paciente, e quando o paciente deita, o que acontece é que essa curvatura se normaliza, tá? Então, a camptocormia, classicamente, você tem a curvatura da coluna, quando o paciente deita, fica normal. Outra deformidade articular é a síndrome de Pisa, porque parece com a torre de Pisa. Então, o paciente, ele na hora que ele caminha, ele tem uma lateralização da coluna. Todas essas são deformidades articulares que estão presentes na doença de Parkinson, mas numa fase mais tardia. E aí, pronto, estabelecemos o diagnóstico, o quadro de parkinsonismo muito sugestivo da doença de Parkinson. Tremor sugestivo de repouso, que melhora com a ação. Outra coisa que eu não mencionei do tremor da doença de Parkinson é que, classicamente, ele melhora com a ação e depois você tem um tremor que é o reemergente. Então, na ação, ele volta a aparecer depois de 10 a 15 segundos. E aí, ele está... Um parkinsonismo, você está vendo o parkinsonismo típico da doença de Parkinson. O segundo passo é determinar se o Parkinson é essa causa do parkinsonismo. Parece fácil, mas a maior parte dos estudos, como esse estudo, que é um estudo bem clássico, ele vê que a taxa de erros ainda é muito elevada. Então, a taxa de erros é estimada em 25% entre especialistas, tá? E pode até ser maior entre não especialistas. Quais são os diagnósticos diferenciais possíveis? Então, para o parkinsonismo, você tem a doença de Parkinson, que é o mais comum, mas outras etiologias possíveis são as formas de parkinsonismo neurodegenerativo, que são atrofia de múltiplos sistemas, paralisia supranuclear progressiva e síndrome córtico-basal, que eu vou mencionar um pouquinho, e o que a gente chama de parkinsonismo secundário, por exemplo, trauma, parkinsonismo vascular, hidrocefalia de pressão normal, e o parkinsonismo medicamentoso, associado a medicações que bloqueiam a transmissão dopaminérgica em receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, por exemplo, bloqueadores dopaminérgicos. Então, você tem, um exemplo, são neurolépticos típicos, antivertiginosos, como a flunarizina, sinarizina, antieméticos, como plazia, bromoprida, todos eles podem causar parkinsonismo medicamentoso. E aí, nesse critério, que é o critério da década de 90, que até hoje é o critério mais clássico, eles colocaram esses passos, esses degraus para o diagnóstico. Primeiro, diagnosticar uma síndrome parkinsoniana sugestiva de
da doença de Parkinson em si. Depois, excluir achados que não são sugestivos da doença de Parkinson. E o terceiro passo seria achar achados, né, achar um quadro que seja característico da doença de Parkinson. Por exemplo, tremor unilateral, início unilateral, uma desordem progressiva, com boa resposta à levodopa. Tudo como eu mencionei para vocês. Só que aí agora, em 2015, só para mencionar, os critérios mudaram um pouco. Eles meio que se atualizaram, porque desde 92, esses eram os critérios aceitos, os critérios do Banco de Cérebro de Londres. Aí agora, em 2015, a Sociedade de Estudos do Movimento, a Movement Disorder Society, eles criaram novos critérios, mudaram não muita coisa, mas eles colocaram algumas novidades. Eles criaram dois, digamos assim, dois patamares de certeza. Um seria o diagnóstico de doença de Parkinson clinicamente estabelecida, que teria maior especificidade, e um que seria o diagnóstico de doença de Parkinson clinicamente provável, que teria uma especificidade um pouquinho menor, mas uma sensibilidade maior. E aí eles criaram critérios de suporte, de exclusão, e criaram red flags, que a gente chama, né, sinais de alarme. E aí, para você ter uma doença de Parkinson clinicamente estabelecida, você não pode ter nenhum critério de exclusão, pelo menos 2 critérios de suporte e nenhum sinal de alarme. Já na clinicamente provável, nenhum critério de exclusão, mas se você tem o sinal de alarme, tem que ter pelo menos um de suporte. Se tiver 2 de alarme, pelo menos 2 de suporte. Eu vou explicar um pouquinho melhor agora. Quais são os de suporte? De suporte é responder à levodopa, ter o tremor de repouso típico assimétrico, ter discinesias induzidas pela levodopa, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante para vocês o que são, mas são complicações motoras relacionadas ao estágio moderado, e ter a presença de um sintoma não motor, que é a hiposmia, ou um biomarcador que eles incluíram, uma cintilografia com meta-iodobenzoguanidina, que avalia uma desnervação simpática noradrenérgica cardíaca, que tipicamente acontece na doença de Parkinson. Então, esses são os critérios de suporte. Eles criaram os critérios de exclusão. Então, quando que não pode ser doença de Parkinson? Quando há anormalidades cerebelares, dismetria, disdiadococinesia, ataxia cerebelar, quando há paralisia vertical do olhar, quando há alteração comportamental sugestiva de demência frontotemporal, quando há sintomas restritos aos membros inferiores, num tratamento prévio com um bloqueador do receptor dopaminérgico, se não tem resposta à levodopa, por exemplo, se tem alterações mais corticais, e se tem um biomarcador que avalia a transmissão dopaminérgica, que a gente chama aqui no Brasil de TRODAT, SPECT com TRODAT normal. Se ele vier normal, é um critério absoluto de exclusão. Eles falam bem assim, de forma definitiva, que não é necessário ter esse biomarcador, mas uma vez ele presente, ele tendo sido testado, se ele vier normal, você pode excluir doença de Parkinson. E alguns sinais de alarme, os red flags, se eles estiverem presentes, você fica lá olhando, considera, bota ali na manga e fala, tá estranho, entendeu? Mas se tiver os critérios de suporte, você pode admitir, mas sempre com aquela lanterninha acesa com a possibilidade de que não seja Parkinson. E aí você tem uso de cadeira de rodas precoce, sem evolução, estridor respiratório, que é um tipo de distonia laríngea que causa estridor, falência autonômica, disfunção urinária, incontinência urinária precoce ou disautonomia precoce, anterocólon, distonia cervical anterior, sem sintomas não motores, que eu citei para vocês, ou um quadro muito simétrico e bilateral, são sinais de alarme. Como eu mencionei, existem uns novos estudos de imagem que podem ajudar no diagnóstico da doença de Parkinson, e aí vale falar algo muito importante. A doença de Parkinson ela ainda é um diagnóstico completamente clínico, talvez seja uma das poucas doenças neurológicas que nos critérios frisam bem isso, e que na nossa prática clínica isso também é muito nítido, que a gente não precisa de nenhum exame de imagem para fazer o diagnóstico de Parkinson. Você precisa dos sintomas e da história.
Em geral, a gente pede algum exame de imagem, mas para excluir outros achados. Então, em geral, a gente pede ou uma ressonância do crânio simples, ou uma tomografia, para avaliar se o paciente não tem hidrocefalia de pressão normal, para avaliar se o paciente não tem algum tumor, por exemplo, em núcleos da base, que pode mimetizar um parkinsonismo. Mas, enfim, estando isso normal, história sugestiva de doença de Parkinson, a gente dá o diagnóstico e começa a tratar. Só que, quando a gente vai trabalhando cada vez mais com esse tipo de paciente, surgem alguns desafios, e aí, nesses casos, eventualmente, a gente precisa fazer uso de alguns biomarcadores, que a gente chama. E aí, os biomarcadores vêm sendo estudados, por exemplo, os que estudam a transmissão dopaminérgica, que estão alterados na doença de Parkinson, como vocês veem aqui, de forma assimétrica. O que avalia a transmissão noradrenérgica simpática miocárdica também está alterado na doença de Parkinson. E algumas alterações de imagem até da ressonância. Existe o sinal do nigrossomo, isso daqui é um detalhe, mas é uma alteração na ressonância, na substância nigra, que está presente na doença de Parkinson. Tem também o sinal da neuromelanina, que você tem uma perda dessa região aqui, que é hiperdensa, na doença de Parkinson, e isso ajuda no diagnóstico. É necessário? 99% dos casos não é necessário. Então, é importante no contexto de estudos, de ensaios clínicos e em casos muito particulares na vivência de quem trabalha com Parkinson. Essa imagem daqui é muito legal, é a imagem que avalia a evolução do conceito da doença de Parkinson ao longo do tempo. Então, o Gowers foi um neurologista inglês também, que estudou bastante doença de Parkinson, e ele sempre fazia muitas ilustrações, assim, e essa era a ilustração do paciente com doença de Parkinson que prevalece na nossa mente até hoje, desde 1886. Só que, na realidade, quem trabalha com Parkinson vê que, às vezes, você tem um paciente com doença de Parkinson, como essa mulher aqui, uma mulher de meia idade, 50, 45 anos, que é corredora, maratonista, que trabalha, que faz tudo, que é dentista, que é médica, inicia uma doença de Parkinson e ainda passa vários anos trabalhando. E nada impede disso. Já tem alguns pacientes que começam mais tardiamente, e de fato terminam se parecendo com as ilustrações de Gowers, e alguns que estão lá no meio do caminho. Mas o fato é que a gente sabe que hoje a doença de Parkinson ela pode se iniciar desde os 40 anos, e a partir dos 40 anos não é considerada uma doença de Parkinson precoce. A gente considera a doença de Parkinson precoce dos 20 aos 40, abaixo dos 20 a gente considera doença de Parkinson juvenil, mas a partir dos 40, realmente é a incidência que acontece. A partir dos 45, 50, 55, é uma idade comum de ser acometido com doença, o paciente ser acometido com doença de Parkinson. E a gente sabe que existem fenótipos diferentes também. Você tem um fenótipo que é muito leve, o paciente evolui anos super bem da doença. O período de lua de mel do tratamento, que a gente fala que em média dura 5 anos, ele pode se estender. Já existem alguns pacientes com um fenótipo mais intermediário, e aí esse período de lua de mel não é tão longo assim. E existe uma doença, um fenótipo que é um pouquinho mais difuso e maligno, que tem mais sintomas não motores, o paciente é mais idoso. E aí, o que é interessante dessa figura é que é meio que a hora de mudar um pouquinho o nosso conceito de doença de Parkinson, ser só uma doença de um idoso encurvado que anda devagarzinho. Na verdade, os fenótipos são variados e a doença de Parkinson pode acometer pacientes mais jovens e nem por conta disso eles vão perder a funcionalidade, porque é, de fato, a doença neurodegenerativa mais tratável atualmente. Outra ideia que a gente tem equivocada é que a doença de Parkinson ela só reflete uma alteração motora que causa tremor, parkinsonismo, bradicinesia. Na realidade, a doença de Parkinson é uma doença multissistêmica, tanto é que muitos biomarcadores atualmente que são estudados, eles avaliam, por exemplo, biópsia de tecido do intestino, da pele, das glândulas salivares. Então, aqueles corpos de Levy que eu falei para vocês, eles estão espalhados no corpo inteiro do indivíduo. E os sintomas não motores, além dos sintomas motores, eles são muito prevalentes. Eles são os que mais comprometem a qualidade de vida em 15 a 18 anos do paciente, e eles são multissistêmicos. Então, você tem disfunções urogenitais, disfunção sexual, disfunção gastrointestinal, alteração dos barorreflexos, causando desautonomia, você tem alterações cognitivas, então, até algumas disfunções oculares você tem, às vezes você tem uma visão borrada por conta do depósito de corpos de Levy na retina do paciente com doença de Parkinson. Então, é interessante também ter essa ideia que a doença de Parkinson é uma doença multissistêmica.
Com relação ao diagnóstico diferencial, um diagnóstico diferencial muito frequente na nossa prática é o tremor essencial. O tremor essencial é um tremor que costuma ser pouco progressivo, ele pode piorar com o tempo, mas ele não costuma ser. É uma síndrome tremulante, ou seja, o paciente não tem rigidez, não tem bradicinesia. O tremor é um tremor mais postural do que de repouso. Pode ser assimétrico, mas tende a ser mais simétrico do que o paciente com doença de Parkinson. E é um tremor de ação. É um tremor cinético postural. Então, ele piora na ação, o que não acontece com o paciente com doença de Parkinson, que melhora na ação. Então, preste atenção esse paciente idoso, tentando beber um copo d'água e com bastante dificuldade, o que não acontece no paciente com doença de Parkinson. Vale a pena mencionar que o tremor essencial ele tem uma curva de incidência bimodal. Então, ele pode começar na adolescência ou ele pode começar numa faixa etária idosa. E é nessa faixa etária que, às vezes, desafia um pouquinho o diagnóstico, porque o paciente chega no consultório e fala, estou com tremor, estou com medo de desenvolver doença de Parkinson. Então, como eu mencionei para vocês, o diagnóstico diferencial, ele é clínico, o tremor é diferente, é mais de ação, tende a ser mais simétrico, acomete cabeça, já o da doença de Parkinson acomete mais mandíbula e queixo, pode acometer voz, o tremor essencial, tende a ter uma frequência maior, 10 Hz, enquanto o da doença de Parkinson tem uma frequência menor, 3 a 4 Hz, tem essa curva bimodal, e aquele biomarcador que eu mencionei para vocês, que avalia a transmissão da dopamina, no tremor essencial é normal. Outros diagnósticos diferenciais são as síndromes parkinsonianas neurodegenerativas atípicas. A principal, porque é a forma mais prevalente de parkinsonismo atípico, é a paralisia supranuclear progressiva. E os marcos dessa doença são paralisia vertical do olhar, como nesse caso aqui. Olha aqui meu dedo. Então, primeiro o paciente tem uma paralisia para baixo, depois para cima, inicialmente de sacadas, então o paciente ele não consegue mover o olho para cima e para baixo. É uma taupatia, não acomete, não ocorre agregados de cianonucleína, como na doença de Parkinson. E além dessa paralisia, ele tem um parkinsonismo que tende a ser mais simétrico, com muito grave instabilidade postural. Então, como eu mencionei para vocês, a instabilidade postural no Parkinson é tardia, na paralisia supranuclear progressiva é bem precoce. Então, o paciente tem muitas quedas nos primeiros anos. Então, quedas frequentes nos primeiros anos, instabilidade postural grave, acenda a lanterna para PSP, como a gente fala, e não para DP. Na ressonância, como eu mencionei para vocês, que a gente às vezes pede, ela é útil porque nessas formas de parkinsonismo atípico, em geral, a ressonância está alterada, o que não ocorre na doença de Parkinson. Então, o sinal clássico da PSP é o sinal do beija-flor, porque você tem atrofia de mesencéfalo. Então, no corte sagital, você tem um desenho que mimetiza o beija-flor. E no corte axial, você tem um desenho que mimetiza as orelhas do Mickey, por isso que é o Mickey Mouse Sign, pela atrofia do mesencéfalo. Outro diagnóstico diferencial é a atrofia de múltiplos sistemas, tá? Seria a segunda forma de parkinsonismo atípico mais frequente. E os marcos dessa doença são desautonomia muito precoce. Então, o paciente tem parkinsonismo, mas associadamente ele tem disfunção urogenital muito precoce. Então, nos primeiros anos, ele já tem continência urinária ou retenção urinária e hipotensão postural muito precoce. Associadamente a isso, ele pode ter parkinsonismo ou ataxia cerebelar, o que não acontece na doença de Parkinson. Às vezes, o tremor parece muito com o tremor da doença de Parkinson, vocês veem nesse paciente, mas isso daí não é um tremor da doença de Parkinson. Isso ele está apresentando polimini-mioclonias. Foi uma grande pegadinha para a gente no ambulatório. Quando a gente avaliou melhor, viu que eram mioclonias, o paciente tinha uma forma de AMS que a gente chama P, na qual não tem ataxia cerebelar. Isso daí que vocês estão vendo não é tremor da doença de Parkinson, são polimini-mioclonias que acontecem na atrofia de múltiplos sistemas, e ele tinha uma incontinência urinária precoce com hipotensão postural grave, uma queda de mais de 30 milímetros de mercúrio na sistólica e 15 na diastólica, com menos de 3 minutos em ortostase. E também a ressonância ajuda. Na AMS, você tem o que a gente chama de putamen ring sign, um hipersinal na borda lateral do putamen, por atrofia mesmo putaminal, ou o que é mais típico, o sinal da cruz, que forma mesmo uma cruz aqui na ponte, do inglês hot cross band sign,
que é por conta um pãozinho chamado hot cross bun. E aí você tem essa degeneração das fibras transversas da ponte, e isso ajuda no diagnóstico diferencial com AMS. Em geral, esses sinais na ressonância, eles são tardios, portanto, nem sempre é tão fácil assim fazer o diagnóstico. Outro diagnóstico diferencial raro, vale a pena mencionar, muito raro, cerca de só 1% dos parkinsonismos tem essa doença aqui, é a síndrome córtico-basal. Nela, diferente de todas as outras formas de parkinsonismo atípico, o parkinsonismo, ele é assimétrico como a doença de Parkinson. Então, às vezes, no início, pode ser um pouquinho aí difícil o diagnóstico se o paciente só tiver rigidez. Mas o clássico o paciente tem uma rigidez assimétrica, um parkinsonismo rígido acinético assimétrico, com a distonia assimétrica, que não acontece na doença de Parkinson, com mioclonias assimétricas. Agora abre e fecha as duas mãos. Então, é a última forma de parkinsonismo atípico. O diagnóstico, a ressonância ajuda, porque você tem uma atrofia cortical bastante assimétrica, e tem outros exames, como o PET com fluorodeoxiglicose, que é bastante assimétrico, que não ocorre na doença de Parkinson, que também ajuda no diagnóstico diferencial. Mencionando um pouquinho o tratamento dos sintomas motores, como que a gente trata os sintomas motores da doença de Parkinson? É importante saber que isso, inclusive, ajuda no diagnóstico diferencial e no diagnóstico da DP. Porque para fazer o diagnóstico da DP, o paciente precisa ter uma resposta ao tratamento motor que é eficaz e persistente. Então, o paciente começa a melhorar e ele permanece melhorando, o que não acontece nas formas de parkinsonismo atípico. Então, o que você vai fazer? Você vai repor a transmissão dopaminérgica. Em geral, a gente faz a forma e o tratamento inicial e o que digamos assim, o padrão ouro do tratamento até hoje é com a reposição dopaminérgica com a levodopa, que é um precursor da dopamina. Então, em geral, a gente dá a levodopa associado a uma substância que bloqueia a dopamina periférica, que a gente chama de inibidor da dopa-descarboxilase. No Brasil, a gente tem mais a levodopa com a bezerazida, que a gente chama de prolopa, e aí essa levodopa, ela entra na fenda sináptica, se transforma em dopamina, algumas ficam armazenadas em algumas vesículas pré-sinápticas, depois são liberadas e vão estimular os receptores dopaminérgicos pós-sinápticos. Essa é a principal estratégia de reposição dopaminérgica, com a levodopa. Outras estratégias são substâncias, fármacos, que atuem diretamente nesses receptores dopaminérgicos pós-sinápticos, que a gente chama de agonistas dopaminérgicos. No Brasil, o principal utilizado é o pramipexol. Tem também um adesivo, que é o adesivo de rotigotina, tá? E outras estratégias são estratégias que aumentam a biodisponibilidade na fenda sináptica, inibindo enzimas que iriam metabolizar a levodopa, metabolizar a dopamina. Essas enzimas são a MAO-B e a CONT. Então, a gente tem os inibidores da MAO, principalmente no Brasil, a rasagilina e a selegilina, a safinamida ainda não chegou, deve chegar ano que vem, e os inibidores da catecol-ortometiltransferase, que são os inibidores da CONT. Então, todas essas estratégias, elas ajudam a repor o status dopaminérgico do paciente. Então, basicamente, fez o diagnóstico da doença de Parkinson, a gente tem essas estratégias. Em geral, a gente pode iniciar com a levodopa, ou com o agonista dopaminérgico, ou com o inibidor da MAO. Aqui vale salientar que agentes anticolinérgicos, como o biperideno, eles eram utilizados inicialmente, não são completamente proscritos, mas eles pioram a parte cognitiva e comportamental, e existem estudos que falam que eles induzem até deposição de proteína beta-amiloide. Então, eles são praticamente proscritos, não é uma boa conduta tratar com agentes anticolinérgicos a doença de Parkinson. E aí, quando o paciente começa a apresentar o que a gente chama de flutuações motoras, na fase moderada da doença, o que acontece? A levodopa, gradualmente, com a injúria neuronal e com a neurodegeneração, ela vai durando menos tempo. Então, no início do tratamento, a levodopa durava cerca de 6 horas. Por quê? Porque essas vesículas sinápticas, elas estavam intactas. E aí, elas podem ser armazenadas aqui. Com a progressão da doença, essas vesículas sinápticas e essas terminações sinápticas começam a desaparecer, e o que você tem é que a droga ela começa a se aproximar do seu tempo real de meia-vida. Então, gradualmente, ela vai durando menos. Isso a gente chama de wearing off, ou encurtamento do tempo de dose. É uma das complicações motoras.
A outra é que no pico da dose de levodopa, você tem alguns movimentos hipercinéticos que a gente chama de discinesias, em geral coreicos. E aí, quando começam a surgir esse tipo de complicação, a gente pode incluir outras medicações, como a amantadina, que é um agonista dopaminérgico que também tem efeito antiglutamatérgico e pode ajudar nas discinesias, por exemplo. E aí tem a terapia avançada. A terapia avançada é quando a gente já fez todas essas estratégias, que são muito, assim, precisaria de uma aula só para isso, mas assim, estabelecemos todas elas, esgotamos todas elas, e o paciente ainda não tem demência nem nenhuma contraindicação. Outra estratégia seria a terapia com estimulação cerebral profunda. Sempre associada a exercício, terapia, fisioterapia, terapia ocupacional e fono. Então, o tratamento da doença de Parkinson tem que ser sempre multidisciplinar. Vale a pena salientar aqui que o exercício físico é, atualmente, a única forma de diminuir a progressão da doença de Parkinson comprovada. Então, em geral, a gente indica um exercício físico de alto impacto, pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana, mantendo uma frequência cardíaca de, no mínimo, 80%. E aí, como eu mencionei para vocês, as complicações motoras são as flutuações motoras, o wearing-off e as discinesias. E aí, como você vê no início do tratamento, que é aquela lua de mel, né, o paciente quase não tem tempo de off, ou seja, hipodopaminérgico, e ele tem uma janela dopaminérgica ótima. Com o tempo, essa janela dopaminérgica vai diminuindo, vai começando a surgir discinesias e aumentando os períodos de off. E com a progressão da doença, o tempo dopaminérgico, do status dopaminérgico basal, vai diminuindo, vão aumentando as flutuações motoras e as discinesias. E aí que entra o papel da estimulação cerebral profunda. Estimulação cerebral profunda, basicamente, você vai colocar um estimulador, vai ativar, através de um estimulador cerebral profundo, em alguns núcleos profundos do cérebro, núcleos da base, o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno, em geral. E aí você liga, você cria, através desses estimuladores cerebrais, uma corrente contínua de estimulação. Nesses leads, eles vão estar ligados a um fio e a um gerador de pulso, que em geral está implantado no tórax. E aí, nesse gerador de pulso, ele vai ter uma bateria que vai ficar estimulando e ativando esses estimuladores centrais. A programação ela é feita externamente, através, o neurologista ou o neurocirurgião que fazem, e é possível estabelecer diferentes frequências, amplitudes e larguras de pulso. Então, é possível você variar tanto a posição onde você está estimulando, como a corrente. Por isso que é tão interessante. A gente, em geral, indica a DBS quando o paciente tem um diagnóstico de doença de Parkinson de pelo menos 4 anos, flutuações motoras incapacitantes, discinesias graves, tremor refratário à medicação, que eventualmente isso pode acontecer, e o tremor é o único, digamos, é o único sintoma da doença de Parkinson motor que, em geral, que pode não melhorar com a levodopa e sempre melhora com a terapia de estimulação cerebral profunda. Ou um paciente com muita intolerância à medicação, e aí, eventualmente, a gente precisa fazer uso da estimulação cerebral profunda. Eu sempre gosto, quando eu falo dessa aula mais geral de doença de Parkinson, mencionar esse livro. Na verdade, era um livro inicialmente, depois virou um filme. O filme é até melhor que o livro, com Robert De Niro e Robin Williams, que fala sobre o início do tratamento dos pacientes parkinsonianos com a levodopa. Quem instituiu essa terapia, o Coetzee, recebeu até o prêmio Nobel, e aí fala da experiência de um neurologista tratando esses pacientes. Não eram pacientes com Parkinson, todos eles, isso foi uma história verídica, alguns eles tinham a encefalite letárgica, de von Economo, que foi um tipo de síndrome pós-viral, pós a pandemia que aconteceu da gripe espanhola. E aí, alguns deles tinham essa encefalite letárgica, outros doenças de Parkinson, e com a instituição do tratamento da levodopa, esses pacientes voltaram a andar, voltaram a falar, voltaram a se mover. Então, foi tão revolucionário que gerou um livro, um filme, e os cientistas, os médicos que desenvolveram essa terapia ganharam um prêmio Nobel. Então, era isso que eu queria falar. Dúvidas? Vou interromper aqui o compartilhamento. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat já, viu, doutora? Tá bom, deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver. Tá onde o chat aqui? Ah, achei.
Pode haver uma lentificação significativa de SACADs na doença de Parkinson? Não. Lentificação significativa de SACADs verticais, inicialmente para baixo, depois para cima, a gente tem e observa na PSP ou na síndrome córtico-basal, e um pouco na MS. Você pode ter uma leve lentificação de SACADs, muito leve, se o paciente tiver muito hipodopaminérgico em off. Mas esqueçam isso. Lentificação de SACADs, lembre-se que é um sinal de alarme. Quais seriam os fatores de risco? São muitos, tá? Mas os principais fatores de risco para a doença de Parkinson são mais de um ente familiar próximo, pai, mãe, irmão, com doença de Parkinson. Existem alguns fatores de risco genéticos bem estabelecidos, mas aí, assim, a gente não faz isso geralmente, mas existem alguns genes. O principal é o gene da glucocerebrosidase, o gene da GBA, que causa a doença de Gaucher em homozigose. Se em heterozigose, ele é o principal fator de risco genético para a doença de Parkinson. Fatores de risco ambientais para a doença de Parkinson. Principal, trabalhadores de áreas rurais, isso é bem estabelecido, porque eles utilizam muitos agrotóxicos. Inclusive, quando a gente quer estudar a doença de Parkinson com modelos anatômicos e animais, a gente dá alguns agrotóxicos para os ratinhos, o principal é o MPTP, e eles desenvolvem doença de Parkinson, só para vocês verem. O MPTP, ele já foi retirado do mercado, mas ele era utilizado, mas ainda existem alguns agrotóxicos que se acreditam que aumentam o risco da doença de Parkinson, então é um fator de risco. Outro fator de risco são trabalhadores de indústrias de metais pesados. Então, trabalhadores de indústrias de chumbo, cobre, etc., eles têm um risco elevado para a doença de Parkinson. Então, trabalhadores de áreas rurais, pessoas que têm já alguns familiares com doença de Parkinson e pacientes e trabalhadores de metais pesados. Alguns outros fatores de risco são um pouquinho mais discutíveis, por exemplo, consumo exacerbado de leite, frutas vermelhas, e tem outros que são, eu não gosto muito de mencionar, mas existem alguns fatores protetores também, por exemplo, tabagismo é um fator protetor, tá? Café é um fator protetor, e exercício físico é um fator protetor. Outro menino tá rindo aqui, mas não é para ficar fumando, porque aí você ganha... Bom, foi por causa do café, rapaz. Café, tá bom. Café tá bom. Pode tomar café. Sem leite, tá? Eu tô brincando, mas isso são estudos populacionais, isso não quer dizer. Postura, e aqueles outros, postura flexionada, freezing, perderam valor na nossa classificação? Não perderam. O freezing, o congelamento de marcha, é uma alteração real, uma alteração um pouco mais tardia, tá? O freezing, a festinação, né, o freezing é o congelamento de marcha, eles costumam acontecer como complicações da marcha num estágio mais moderado a avançado da doença, mas eles sim acontecem. Só que quando a gente está estabelecendo o diagnóstico de doença de Parkinson, em geral, a gente está estabelecendo no início. Não é muito comum o paciente apresentar o freezing no início da doença. Mas se ele apresentou, isso corrobora ainda mais com o diagnóstico. Os dois primeiros pacientes mostrados eram bem jovens, né? Quais as etiologias dele? Eram bem jovens. Um era uma doença de Parkinson idiopática. O outro, ele tinha uma doença de Parkinson autossômica dominante de um gene chamado LRRK2, LRRK2, e ele foi operado, de fato. Porque ele apresentou a doença de Parkinson, eu acho que com 35 anos, assim. E ele realmente tinha uma doença de Parkinson autossômica dominante, que representa apenas cerca de 5% dos casos, tá? Então, existe doença de Parkinson genética, ela representa cerca de 5%, estima-se. São genes autossômico recessivos ou autossômico dominantes. E existem os fatores de risco genéticos. Esses, cada vez mais, eles se expandem, estima-se que estão presentes em cerca de 30% dos pacientes com doença de Parkinson. O principal é o GBA. Ao iniciar o tratamento com pramipexol, quanto tempo deve esperar antes de aumentar a dose do paciente? Aí é longo, viu? Isso daí. A não resposta ao pramipexol também é exclusão? Não, depende da dose, tá?
quando que a gente fala? O Pramipexol ele não é muito um parâmetro. A gente fala assim, quando que o paciente não tem uma resposta à terapia dopaminérgica? Em geral, a gente fala que é quando a gente dá mais do que, isso é bem discutível, tem pacientes que, tem estudos que falam 1 grama de levodopa, ou seja, 5 comprimidos, ou 6 comprimidos. Mas, na realidade, se você dá 3 ou 4 comprimidos de levodopa de 200 e o paciente não responde, pense em algum diagnóstico alternativo. Não responde, eu falo, não melhora nada, tá? Porque, às vezes, o paciente com tremor, ele pode permanecer com tremor remanescente e, mesmo assim, ser doença de Parkinson. Doutora, no livro Tempo de Despertar, Oliver Sacks escreve alguns efeitos colaterais do tratamento com levodopa, tipo as crises respiratórias. Isso acontecia muito porque naquela época não se usava o inibidor da dopa descarboxilase periférica. À medida que isso foi utilizado, isso foi diminuindo muito. Esse efeito só ocorre na encefalite letárgica ou pode ocorrer na letárgica, isso acontecia de forma mais grave, porque, enfim, a fisiopatologia da doença era diferente. Pode acontecer na doença de Parkinson, mas acontecia mais pelo efeito da levodopa periférico. O efeito da levodopa ela era quase intolerável sem a bezerazida ou a carbidopa, porque você tinha o efeito da levodopa no tecido gastrointestinal, no coração, no tecido pulmonar, então havia todas essas complicações aí. Mas ainda existem alguns efeitos colaterais, que a gente fala que são as complicações motoras, né? Que são as discinesias e as flutuações motoras com encurtamento do tempo de dose. Outra coisa que no livro de Oliver Sacks fica bem claro é que depois o Robert De Niro, né, o paciente com Parkinson, ele desenvolveu a desordem do controle dos impulsos, né? Ele ficou muito impulsivo e tal, e isso acontece na terapia dopaminérgica mesmo. Em alguns pacientes, sobretudo homens jovens. O porquê do fenômeno wearing off? Falei rápido, de fato. Não é tão simples, mas, de forma geral, você tem uma injúria neuronal, então o neurônio ele está acometido, morreu, está morrendo, todas as terminações nervosas foram morrendo, e aí você não tem a capacidade de armazenar a levodopa. Quando você perde a capacidade de armazenar a levodopa ela entra e sai, então ela termina durando exatamente o tempo de meia-vida dela, que é aproximadamente 2 a 3 horas. E aí, por que ele vai acontecendo progressivamente? Porque a neurodegeneração vai acontecendo progressivamente, entendeu? Por isso que ela vai se reduzindo ao longo do tempo. Para constatar a bradicinesia, basta observar qualquer um dos sinais que eu falei, só com hipomimia? Não, porque isso é bem relativo, assim, hipomimia sem o finger tapping, não. Tanto é que para considerar, você tem que ter algum sintoma da bradicinesia apendicular. Então, você tem que ter ou a bradicinesia detectável do finger. Se você tem bradicinesia no finger tapping, no hand gripping, na pronossupinação, entendeu? Não existe, tenho bradicinesia aqui, não tenho aqui. Se isso acontecer, ou ele não tem bradicinesia, ou o exame neurológico está errado. Deve-se fazer alguma alteração no tratamento farmacológico quando o paciente evolui para DP? Sim. Evitar agonistas dopaminérgicos, evitar a amantadina, que tem um efeito anticolinérgico, nunca prescrever anticolinérgico, e aí a cirurgia para DBS fica contraindicada também. A evolução da bradicinesia pode iniciar um indimídio, depois passar para o outro. Tem alguma razão para isso? Tem, porque, em geral, a doença de Parkinson ela se inicia de forma assimétrica, ela começa em um dos lados, ou do lado direito ou do lado esquerdo, não se sabe bem por quê, mas isso é bem clássico quando você vê o estudo dopaminérgico por medicina nuclear, quando você vê o radiotraçador dopaminérgico pré-sináptico, você vê que classicamente um está ativo ainda e o outro está bem apagado. Por quê? Porque você já teve mais neurodegeneração naquela substância negra daquela parte do mesencéfalo. E aí você tem a bradicinesia contralateral, por isso que é assimétrica. Dúvidas? Professora, a velocidade que ocorre esse wearing off, ela pode indicar o sinal de gravidade da doença de Parkinson? Sim. Pacientes que têm um fenótipo mais maligno, eles costumam acontecer mais precocemente, ou alguns que têm, assim, uma doença mais benigna, costumam acontecer mais tardiamente. A doença de Parkinson ela é muito heterogênea, tá? Então, você tem paciente que tem muito mais tremor, tem paciente que nunca teve tremor.
Você tem paciente que tem muito mais rigidez e bradicinesia, tem paciente que quase não tem rigidez, tem muito mais tremor e bradicinesia. Tem paciente que evolui bem 5, 10 anos com remédio, sem ter complicação motora. Tem paciente que com 4 ou 5 anos já tem o fenômeno de wearing off. Então, existe muita heterogeneidade aí. Professora, só para confirmar, o uso da amantadina é direcionada tão somente para aqueles que já estão iniciando o wearing off ou já pode iniciar antes? Idealmente sim, tá? Se você for ler os guidelines, alguns podem começar com a amantadina, mas cada dia mais, inclusive a MDS, ela lançou um guideline baseado em evidência, com estudo clínico, randomizado, duplo cego, controlado, e aí a amantadina, ela até dizia assim, pode-se iniciar em terapia, como monoterapia, digamos assim. Mas na prática clínica, na nossa prática, a gente nunca escolhe a amantadina, porque ela é um agonista dopaminético muito fraco, ela tem um pouquinho de efeito anticolinérgico, só que ela é muito útil como tratamento de cinesia, ela melhora mesmo a cinesia. Então, a gente termina reservando para essa etapa. Diagnóstico diferencial de DP com DCL. Demência com corpos de Levy, né? DCL, regra do 1 ano. Então, em geral, você tem, depois dos sintomas motores, em 1 ano, você apresenta a demência. Ou a demência veio antes. Na doença de Parkinson, em geral, a demência acontece, tem um estudo populacional que mostrou que com 5 anos, 15% dos pacientes só têm demência, com 10 anos, 50%, com 15 anos, 80%. Então, vai aumentando com o tempo. É muito raro um paciente com DP, com 1, 2 anos de doença, já ter demência, entendeu? No Levy, acontece concomitantemente, associado a alucinações, que a gente não costuma ver na fase inicial da doença de Parkinson, e o parkinsonismo do Levy costuma ser mais simétrico e rígido acinético. Não é muito comum você ter tremor. Professora, para complementar isso, tem alguma explicação do porquê certas pessoas eles desenvolvem a doença de Levy, a demência de Levy e outros de Parkinson, já que assim, os dois são doenças que há um depósito desses corpúsculos? Essa pergunta vale 1 milhão, né? Ninguém sabe por que uma pessoa desenvolve um tipo de sinucleinopatia ou outra pessoa desenvolve outro tipo. Mas o que acontece? Parece que a evolução, a progressão da sinucleinopatia é diferente. Então, na doença de Parkinson, você tem uma evolução mais rostro-caudal, então vai progredindo por aqueles núcleos. Primeiro você tem lá no núcleo dorsal do vago, depois vai para os locos cerúleos, depois mesencéfalo, depois região mesolímbica e depois região corticais. Já no Levy, começa tudo cortical e muito associado à patologia beta-amiloide. Então, a progressão é diferente, entendeu? Provavelmente é por isso que... Agora, por que numa pessoa acontece o Levy e na outra o Parkinson? Aí ninguém sabe bem, essa que é a verdade. Professora, em dado momento a senhora falou alguma coisa sobre desnervação cardíaca. Qual seria a aplicação mesmo? Eu citei porque é um biomarcador importante atualmente. No Parkinson você tem uma desnervação, e no Levy também, miocárdica. Então, é um dos sintomas não motores do Parkinson, você tem a inervação miocárdica noradrenérgica, ela está comprometida, e bem precocemente. Então, pacientes com doença de Parkinson, você tem, quando você usa essa cintilografia, já no início, a maior parte já está apagado. E é interessante porque, assim, na atrofia de múltiplos sistemas, por exemplo, não está acometido. Então, é útil para o diagnóstico diferencial, entendeu? Então, eu mencionei porque, atualmente, ele é o biomarcador considerado de maior especificidade para a doença de Parkinson. E é o único biomarcador considerado um critério de suporte. Mas a gente não pede. Eu vou dizer, eu pedi, acho que uma vez na minha vida, cintilografia com MIBG. Entendeu? Então, um critério da cintilografia, não é isso? Isso, é da cintilografia. Bem, doutor, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito, assim, a disponibilidade da senhora, viu? A aula foi muito legal, muito boa mesmo, assim, eu